Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero agradecer o Tomazinho, meu convidado de hoje. Tomazinho é uma espécie de discípulo que Deus colocou aí da nossa vida. Tomazinho trabalhou na Polícia Civil há algum tempo, e agora ele está lá trabalhando na governadoria. Subiu, né, Tomazinho? Mas cuidado, fica firme. Deus te abençoe, Tomazinho. Você tem sido um amigo leal, tem nos acompanhado aí. Deus te abençoe. Esteve lá hoje no pastor Benedito Júnior, entregou uns livros lá para ele, né? Muito obrigado pela sua amizade. Irmãos, o pastor Túlio me propôs, dentro de um propósito aqui da igreja, esse é o ano da palavra. E ele me deu dois versículos, para nós meditarmos aqui nessa noite. E eu confesso que eu me preparei muito, me consagrei durante aí pelo menos uns 3, 4 dias. Mas ultimamente eu tenho sentido assim, uma fúria do inimigo muito grande. Mas eu me debrucei durante esses dias todos, ali, no meu escritório aqui em casa, meditando. E a gente sabe que, às vezes, quando você se prepara para algo, Deus tinha dado até uma palavra para mim, na experiência do apóstolo Paulo, quando ele diz que, quando ele estava ministrando a igreja de Éfeso, e ele estava alcançando um significado muito grande na vida dele. Ele disse que Deus abriu uma porta muito grande para ele, porta ministerial. Aí ele mesmo diz, mas se levantaram muitos adversários. E às vezes esses adversários são espirituais. Eles se levantam e com fúria, eu tenho sentido assim uma fúria muito grande, e a gente tem que estar muito vigilante, muito atento, para de repente, abruptamente, não cair em algumas ciladas. A palavra que o pastor Túlio, meu amigo, meu irmão, que é pastor da minha família, que a gente tem uma reverência muito grande por ele, nos propôs, está na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, em 2 versículos. Primeiro versículo, não sei se pode colocar aqui, é o versículo de número 10 e o versículo de número 21. O versículo de número 10 diz assim: por isso, irmãos, o apóstolo Pedro falando, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Você vê o tanto que Deus é maravilhoso. E essa palavra é para mim. E essa é uma palavra para todos nós. E eu me debrucei sobre ela, preparei uma mensagem, mas hoje de manhã Deus falou mais novamente comigo. Mas é muito interessante quando Pedro nos alerta, dizendo que nós temos que procurar com diligência, ali fala em empenho, né? Empenhe-se ainda mais para consolidar, para cristalizar, para firmar, para lastrear o chamado e a eleição de vocês. Essa questão do chamado, da eleição e da escolha é uma coisa muito importante na nossa caminhada com Deus. Eu defendo a eleição. Deus nos escolheu. Isso é muito claro para mim. Deus escolheu Abraão quando ele morava numa terra estranha, no meio de um povo idólatra. Deus foi até ele, chamou ele e falou com ele, e o preparou para uma grande caminhada, e diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é Deus que nos escolhe, é Deus que nos capacita, é Deus que nos chama. Deus chamou os patriarcas, um por um. Deus chamou os juízes, cada um deles, para determinada tarefa, para determinado propósito, no tempo próprio de Deus, na caminhada de Deus conosco.
Então eu sou muito convicto na questão da eleição, da preparação e do chamado. E o apóstolo Pedro diz que nós temos que examinar isso com muita diligência, com muito empenho, para a gente ter cada dia mais em nós essa consciência dessa vocação que nós temos. Todos nós temos uma vocação. Eu costumo dizer que não existe servo de Deus que não tenha uma função. Não existe um servo de Deus que não desempenhe uma tarefa, que não tenha consciência de um chamado. Uma das igrejas maiores, mais pujantes que eu conheci na minha vida foi quando eu estive em Los Angeles e conheci a igreja do pastor Rick Warren. É chamada a Igreja com Propósito. E eu estive lá, foi lá que eu conheci, fui lá 2 vezes, ali naquela região da Califórnia. Foi lá que eu conheci um dos maiores presídios do mundo, presídio de San Quentin. E Deus me levou lá naquele período, e lá, para conhecer algumas coisas, eu fiquei sabendo que tinha um brasileiro preso lá de Anápolis, condenado à pena de morte. E Deus colocou algo no meu coração: vai lá e visita esse preso. Eu disse a mim mesmo: como é que eu vou ter acesso a um preso que está no corredor da morte, nos Estados Unidos? Quem sou eu? Mas, ao ter a consciência de que eu necessitava ir lá, eu procurei o cônsul do Brasil ali. E ele me recebeu. E de repente, ele me levou. E de repente, eu entrei no presídio. E de repente, eu estava na cela daquele preso. E de repente, eu estava conversando com aquele preso. E de repente, eu preguei para aquele homem. E de repente, aquele homem chorou copiosamente. E ele disse para mim: olha, eu já tentei o suicídio 3 vezes. E depois ele me escreveu uma carta lá dos Estados Unidos, da prisão, e disse: desde aquele dia, eu tomei uma decisão: não tirarei mais a minha vida, porque Jesus mudou a minha caminhada. Vocação, chamado, consciência de que Deus tinha um propósito muito maior ali naquele lugar. E naquela igreja, a Igreja com Propósito, que aquele pastor escreveu um livro chamado Vida com Propósito, eu vi 2 coisas que me chamaram muita atenção. Aliás, 3, ali. Primeiro, o louvor. Irmãos, quando aquela igreja louva, algo acontece. É um louvor coletivo. E lá eles têm um grupo de louvor dos negros. Quando aquele povo louva e dança, parece que o céu se move de alegria tremenda. E aquilo me chamava muita atenção, a forma que eles louvavam. Outra coisa que me chamou a atenção era o momento da oferta. Bastava o pastor abrir a boca, o povo corria para ofertar. Eu teve um dia lá, que eu observando alguém, deu $2 milhões de oferta. E aquilo me chamou a atenção, muito curioso, procurei saber. E aí eu perguntei: escuta, qual que é o ministério desses irmãos, tão generosos? Aí eles falaram: o ministério deles aqui é limpar o banheiro da igreja. É um casal de empresários muito ricos, que poderiam pagar alguém para fazer isso. Mas eles tinham aquilo como um propósito, um ministério sacerdotal. E aquela igreja, ela ajuda países. E todos lá, por isso é que chama com propósito, todos lá têm uma função. Seja de limpar o banheiro da igreja, ou seja, um trabalho missionário, um trabalho levítico, um trabalho de louvor. Eu me lembrava, ao ler esse texto aqui, dentro dessa proposta do pastor Túlio, todos nós devemos procurar, com diligência cada vez maior, confirmar qual é a nossa vocação, a nossa eleição e o nosso chamado dentro da nossa caminhada com Cristo. Aí ele diz mais: ao confirmar isso, ao solidificar isso,
Procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. E eu digo para vocês que o tempo é muito perigoso. Eu estou sentindo isso na pele. E aí no versículo 11, ele diz assim: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada de vocês no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Então nós temos, todos nós, de confirmar a nossa vocação e eleição, o nosso chamado, para que a gente não tropece. Eu, Edmundo, tenho que fazer isso todos os dias, vigiando. Porque procedendo assim, nós estamos suprindo a nossa entrada no reino celestial. No versículo 21, o apóstolo Pedro diz: porque nunca jamais qualquer profecia, qualquer palavra profética foi dada por vontade humana. A palavra profética, para ela ser verdadeira, ela tem que vir de Deus. E a gente tem que ter o discernimento que aquela palavra veio de Deus. A gente tem que sentir isso, porque é assim que ela tem legitimidade no nosso meio. Mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus. Lembra aqui do o chamado dos profetas. Todos os profetas, eles foram chamados por Deus. Me lembro aqui de Isaías. Isaías era um funcionário público, trabalhava no palácio, era parentado do rei. De repente aquele rei morreu e ele fica só, fica um tanto quanto desesperado. Ele vai para o santuário. Quando ele tem uma visão da glória de Deus, ele recebe o chamado. Depois que ele recebe aquela visão dos céus, ele tem aquele chamado. E ali ele entra naquele propósito do Senhor. E o próprio Deus muda completamente a vida daquele profeta. Mas, meus irmãos, a minha palavra hoje, ela é muito rema. Uma palavra muito direta, porque uma outra situação me incomodou muito, e eu fiquei pensando sobre a pauta da igreja contemporânea. Qual que é a nossa pauta? O que é que tem nos movido nos últimos dias? Eu sou muito atento às coisas que estão acontecendo. Billy Graham dizia que o profeta, o pastor e o servo de Deus, ele anda com a Bíblia na mão e o jornal na outra. Nós não podemos ser alienados do que está acontecendo. Esses dias eu preguei, Tomazinho, sobre a palavra do ano de 2024, que é brain rot, mentes apodrecidas. Nós estamos vivendo um momento em que as mentes estão se apodrecendo. As maiores doenças do mundo são psicossomáticas. E a gente tem que estar muito firme em relação a essas questões. Porque o inimigo tem se levantado com muita fúria para conturbar a nossa mente. Eu passei por um processo muito difícil em relação a isso. E ultimamente eu tenho sentido que o inimigo tem tentado se levantar novamente. Mas tem uma palavra lá em Isaías que diz que Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme dele, porque confia nele. É isso que nos dá respaldo, para que a nossa mente não seja apodrecida como a mente do mundo contemporâneo. Mas agora, nesses dias, eu estava vendo um show que aconteceu em São Paulo. O nome do show é Lollapalooza. Quem viu falar nisso aí? Muita gente viu falar. E nesse show que estava acontecendo em São Paulo, que atraiu milhões de pessoas, e que foi visto no primeiro dia por quase 40 milhões de pessoas ao mesmo tempo,
o show, a cantora mais famosa daquele dia, ela estava cantando e de repente apareceu um arco-íris no céu. E ela gritou: Deus é gay. E foi ovacionada. Todos aplaudiram em pé, ovacionaram com uma pseudo-alegria tremenda. Ao observar isso, de uns dias para cá, eu me comovi, ficando pensando comigo mesmo, qual que é a pauta da igreja. E aquilo foi a manchete da Folha de São Paulo, a manchete do UOL. Se estiver sendo gravado aqui, eu também quero que o Maracanã ouça, que o mundo ouça o que nós estamos dizendo aqui, porque nós temos sensibilidade, nós temos a indignação de posturas como essa. Woody Allen, um dos maiores cineastas do mundo, de repente ele disse: Deus morreu e eu não estou nem aí, porque para o mundo, essa é a verdade que eles acreditam. Estava vendo que ônibus, coletivos, trens, circulam pelas ruas de Londres, dizendo: é provável que Deus não exista, então tente de aproveitar a vida, como se Deus fosse contra você usufruir de tudo aquilo que Ele deu para nós. E eu comecei a pensar que nós estamos começando a chegar no estado de emergência, porque para nós sempre Jesus está voltando, e a cada dia mais se aproxima esse grande dia, onde todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Deus é Espírito, e nós devemos adorá-lo enquanto Espírito, mas o mundo não entende assim. Então esse senso de emergência, antes de concluir, me traz aqui o dever de entregar 3 palavras muito rapidamente. A primeira está aqui em Romanos, capítulo de número 1. Abra na sua Bíblia, se quiser colocar aqui, coloque. Romanos, capítulo de número 1. O apóstolo Paulo, ele fala dessa degenerescência humana, a partir do versículo 16. Quando ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Talvez essa era uma das palavras que eu mais falava quando eu era secretário de Estado aqui em Goiás. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Pode ir em frente. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus, irmãos, Deus não é um ser mórbido. Deus não é um ser estático. Deus tem sentimentos. Ele revela esses sentimentos, especialmente através dos profetas, especialmente através dos atalaias, especialmente através das profetisas. Ainda há profetas em Israel, ainda há profetas no Brasil. Deus revela a sua ira contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se
pôde conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, porque a manifestação do arco-íris foi quando Deus acabou ali com a enchente que consumiu quase todo mundo. Vem um arco-íris de Deus e Deus coloca aquilo como um sinal da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor e da sua graça. Mas tudo isso, esses atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus e nem lhe rendem graça. Pelo contrário, os seus pensamentos tornam-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem serem sábios, isso é uma manifestação da pluralidade, da diversidade humana. Há ali um sentimento de ofensa ao Criador de todas as coisas. Tornaram-se assim tolos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eu vou ficar por aqui. Depois vocês leiam todo. E vocês entenderão o que Deus traz aqui nessa noite e que o inimigo tentou bloquear para não ser trazido aqui nessa noite. A segunda palavra vem aqui em Gálatas. Coloca aí para mim, por favor, Gálatas 6, os versículos 6 e 8. Aleluia. Glórias a Deus. Gálatas 6, 6 e 8. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Aqui entre Coríntios e Efésios. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas com quem o instrui. Com quem o instrui. Vai, 7. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também ele colherá. E o 8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tem um documentário que diz que muitos homens que afrontaram a Deus dessa forma, pagaram o preço rapidamente. Deus não quer que as pessoas sofram esse tipo de situação, mas Ele diz: Deus não se deixa escarnecer. Ele é santo, 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 digno de toda honra, glória e louvor nas nossas vidas. Depois vamos para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, para terminar. Capítulo de número 3, do versículo 1 a 5, que fala dos últimos dias, e eu tenho a convicção que nós estamos vivendo esses últimos dias, que não dá mais para brincar, porque os dias estão sendo acelerados. Quando você observa uma multidão de pessoas gritando, chegando quase a uma espécie de orgasmo, esse tipo de afronta a Deus, isso significa que nós estamos vivendo dias realmente terríveis e que o final se aproxima, e por isso nós temos que confirmar cada vez mais a nossa vocação. Essas palavras proféticas, elas são difíceis mesmo.
mas elas têm que ser ditas, elas têm que ser afirmadas. Essa é a vocação de alguns, e talvez seja para esse tempo que Deus nos escolheu. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de 1 a 5, nós vamos terminar. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Saiba, irmãos, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isto porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos. Deus é gay, Deus não existe, Deus morreu, de uma forma afrontosa, orgulhosos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenha aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. Essa é a palavra que Deus traz aqui nessa noite. Foi esse sentimento, esse senso de urgência que tomou o meu coração durante esses 2 dias, preparando essa mensagem e me consagrando. O inimigo levantou furioso para impedir que a palavra de Deus fosse trazida aqui neste lugar. Mas Deus foi generoso e nos concedeu o privilégio de estar aqui nessa igreja que nós tanto amamos e respeitamos. E temos acompanhado aqui o crescimento dessa igreja para trazer essa palavra. Deus abençoe os irmãos. São tempos difíceis e nós temos que vigiar, cada um de nós. Eu e todos os que estamos aqui. Porque o inimigo é mau e ele tem se levantado com muita fúria para tentar nos destruir. Eu vejo aí a igreja caminhando para as avenidas para uma pauta política. Multidões! Num país altamente polarizado. Mas eu tenho sentido que a igreja tem perdido a sua pauta espiritual. E eu louvo a Deus porque essa igreja escolheu esse ano como o ano da palavra. Continue firme. Esse é o caminho. Não há outro, não há retrocesso. É a palavra de Deus. Viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que separa a tridimensionalidade do ser, corpo, alma e espírito, e que nos dá sustentação para nós enfrentarmos esses dias maus. Amém? Antes de terminar, queria pedir uma oração. Eu estou na outra semana, Semana Santa, dia 17, fazendo uma viagem à Argentina. Eu tenho sentido também uma fúria, um ataque em relação a essa minha viagem. Então eu estou indo para a fronteira, a tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. Nós vamos fazer um trabalho missionário lá. Depois nós vamos caminhar 700 quilômetros para dentro da Argentina. Estou indo no meu carro, todas as despesas pela nossa conta. Vai eu, o pastor Antônio, que trabalha comigo há muitos anos, e o sargento Maurício, que trabalha comigo há muitos anos. Eu não sou bobo, vou levar um policial civil e um policial militar. Ficar coberto, além do Senhor, é claro, que está nos sustentando. Mas eu queria pedir oração para vocês, uma cobertura. Em setembro, eu estou indo fazer uma viagem longa. Vou para Corinto. De Corinto, eu vou visitar aquelas igrejas da Ásia Menor. Alguém quer ir comigo? Ali na Grécia, passando depois pela Hungria, Istambul. Nós vamos de carro. Mas o inimigo não gosta dessas coisas e às vezes se levanta para tentar travar a obra. Mas especialmente essa viagem da Argentina, nós vamos visitar algumas tribos argentinas, indígenas, e eu sinto que preciso de oração de vocês. Me ajudem. Eu estou precisando muito de oração. Me ajudem. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Há um senso de urgência, pastor Túlio. Há um senso de urgência nesses últimos dias. Deus é bom e a sua misericórdia
dura para sempre. Vamos orar por esse profeta menor, que tem caminhado aí com seus erros, com seus equívocos, com as suas dificuldades. Há muitas afrontas, muitas dificuldades, muitos ataques. Esses últimos dias eu tenho sofrido muitos ataques. Mas é porque Deus abriu uma porta. E quando Deus abre a porta, o inimigo se levanta. Mas a porta que Deus abre, ninguém. E aquela que Ele fecha, ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus, o nosso Deus. Estenda as mãos na direção do pastor Edemundo. Pai, nós te adoramos. Nós te bendizemos, Senhor, porque usaste o teu servo hoje para poder falar-nos, advertir-nos, ó Pai. Precisamos de entender, precisamos de sermos direcionados aos nossos sensos, que fundamentam aquilo que Paulo destaca à igreja de Corinto. Eu nada decidi a saber dentre vós a não ser uma coisa, a Jesus Cristo e este crucificado. Que tenhamos em mente a mensagem da cruz, Senhor, como a nossa mensagem central, a fim de que nós levemos essa mensagem para alcançar todos os corações necessitados de conhecer a Ti. Deus, usa o Teu servo nessa viagem da Argentina, usa o Teu servo, Senhor, nas viagens que Ele fará, Senhor, por onde Ele tem passado, com quem Ele tem se relacionado, a fim de que Ele seja um atalaia, Senhor, aquele que proclama o Evangelho, a boa notícia que provém somente de Ti. Essa oração que eu faço, no precioso nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Deixa eu chamar o pessoal do louvor aqui para poder me dar uma força, por bondade.